Round 6 é um sucesso da atualidade e eu decidi também me render a falar sobre isso porque muita coisa dessa primeira temporada da série indica uma segunda temporada e dá spoilers sobre isso. Coisa muito louca mesmo, cola nesse vídeo pra você entender. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje justamente eu vim falar sobre Round 6, a série mais assistida no mundo na atualidade, porque eu assisti e, como todo mundo, percebi que a série deixa várias perguntas. Eu vou apresentar aqui o que devem ser as respostas pra elas, que devem ser spoilers pra segunda temporada. Sem enrolar, clica demais nesse like, vai me ajudar muito na divulgação, e se inscreve no canal, vai ter muito conteúdo diferente também. E é o seguinte, eu separei 6 perguntas que deixaram em aberto no final dessa temporada, mas que temos respostas pra elas provavelmente. Vamos começar com a primeiríssima, porque ela se refere a algo que muita gente não tá comentando e esquece na internet, que é a seguinte: o policial disfarçado, o Jung-ho, irmão do frontman, ele realmente morreu? Então, eu não posso te confirmar 100% o que eu vou dizer aqui, até porque podem mudar roteiro, mas eu posso te indicar com muita clareza que ele deve ter sobrevivido sim. E vamos à explicação do porquê. Primeiro, como todo mundo deve ter percebido, ele tomou um tiro no ombro. Recebeu o tiro ali, caiu do penhasco direto na água e desapareceu pra sempre. De cara você já vê isso e já imagina. Não vimos corpo, não vimos ele realmente morto, e um tiro no ombro mesmo dá pra resolver. Se conseguir controlar o sangramento e a infecção a tempo, o cara não morre. E uma coisa comum que a gente sabe de filmes e séries é que se você não viu o corpo, a pessoa não está morta. Isso é um negócio muito claro. Mas não é só isso, vamos voltar à questão do tiro no ombro mesmo. Esse tiro foi sim de propósito. O irmão dele, o frontman, atirou, mirou exatamente nesse local pro tiro pegar ali numa região que não é muito vital. E eu te garanto que esse tiro foi de propósito, justamente porque na série inteira foi mostrado que o frontman resolve os negócios com bala na cabeça. É tiro na cabeça mesmo. Isso é uma coisa simples de pensar, foi intencional, e disso eu quero partir para a segunda pergunta que eu tenho aqui para responder, que se refere também a isso. Porque o frontman faz tudo isso, fez isso com o irmão dele e continua sendo o líder do jogo? Quais são as motivações dele? Essa aí é uma dúvida que ficou na cara, assim, muito no ar, que é algo que vai ser explicado na segunda temporada com certeza, mas nessa primeira a gente já começa a entender. Primeira coisa, não sabemos a real motivação dele confirmada, mas existe uma grandíssima possibilidade dele também ter algum plano para destruir o jogo todo e desmascarar quem tá por trás de tudo, né? Porque não é um negócio muito fácil. E eu tenho essa ideia com base em 3 coisas apresentadas também sobre o frontman. Primeiro, quando o irmão dele, né, o policial disfarçado, tá lá nos arquivos procurando várias coisas e tudo mais, descobre os dados dele, vimos que ele, o frontman lá, né, que é o líder, foi um ganhador já. Ele já participou aí entre, sei lá, 400 pessoas e conseguiu ganhar uma vez. E ligando isso com a situação atual dele, a gente chega no segundo ponto que a gente descobre. Mesmo ele sendo ganhador, ele decidiu voltar ao jogo para poder liderar. Ele modera tudo ali. Quando que você vai ter ganhado 45 bilhões do valor da moeda lá deles lá, que é muito dinheiro, e vai querer voltar simplesmente para esse desastre, para essa loucura, para enfrentar isso tudo de novo? Você sentiu tudo aquilo na pele, você tá aliviado, você tá rico, pode viver tranquilo, e mesmo assim você quer voltar para toda aquela loucura. É líder, tudo bem, mesmo com todo o trauma, quer continuar envolvido com aquilo. E talvez o terceiro ponto que a gente descobre sobre ele explique isso. E esse ponto pouca gente tá falando na internet, que é justamente o fato de que o frontman era também policial no passado, um policial de patente alta. Foi o que justamente alguns fóruns coreanos descobriram, traduzindo, né, alguns dos materiais ali que o Jung-ho encontra nos arquivos que aparecem na série, mas que eles não traduzem pra gente. Ali confirma que o frontman era um policial no passado mesmo. Então, ligando todas essas informações, tratando de um policial que entrou no jogo, ganhou o jogo, faturou muita coisa e voltou pra liderar o jogo, pode sim se tratar de intenções de não só entregar tudo aquilo ali pra polícia, como também algo a mais do que isso, destruir tudo aquilo ali. Ou às vezes algo além ainda que a gente vai descobrir depois. Mas esse cara tá tramando alguma coisa, ele não tá ali só recebendo ordens tranquilamente não. Pois é, falei muito desse ponto, agora vamos falar sobre o protagonista, Ji-han ou Ji-hun, não sei como é que você quer pronunciar. A pergunta é, Ji-han, o protagonista, realmente vai voltar pro jogo? Sim, talvez essa é a principal pergunta de todas, a maior aí que ficou do final da série dos últimos momentos, porque realmente deu a entender isso pra muita gente. No caso ali, ele tava indo pro avião pra poder ir pros Estados Unidos, pra poder encontrar sua filha aparentemente, pra poder finalmente viver uma vida feliz, porque ele encontrou motivos pra poder gastar o dinheiro. Na série mesmo a gente viu que assim que ele sai do jogo, ele fica vivendo quase que como um mendigo, não gasta um centavo e só encontra motivos pra poder gastar o dinheiro depois da conversa que ele tem com o Il-nan, né, que é o velhinho lá, o senhorzinho, que é o que tava comandando
tudo. Pois é, mas tudo isso é interrompido quando ele liga, fala com o pessoal do Squid Game novamente, temos a voz ali, e isso move o personagem pra voltar. Sim, eu acredito muito que essa primeira temporada indicou pra gente que ele vai voltar mesmo pro jogo. E o principal ponto é, ele entendeu que alguém precisa parar tudo aquilo. Alguém que ganhou, que conhece, que tenha condições, principalmente, precisa tentar parar aqueles jogos. Porque senão vão continuar tendo morte só por diversão. Então, o que tudo tá indicando nessa primeira temporada é que o dinheiro dele que ele ganhou vai ser usado contra o pessoal que deu o dinheiro pra ele. Ou seja, ele vai usar o dinheiro pra tentar destruir o Squid Game, o jogo da lua. E daí entram diversas teorias. Uma principal que eu acredito é a infiltração do personagem. Eu creio que ele pode acabar se mascarando como uma outra pessoa e entrando lá como um jogador comum, mas conhecendo como que ele consegue se desdobrar em todos os jogos. Enfim, e falando dos jogos, vamos falar sobre os trabalhadores. Vamos para a quarta pergunta. Quem são os trabalhadores do jogo e como eles são recrutados? Tá aí um grandíssimo ponto que é muito importante para a história e que talvez não teria sido explicado na primeira temporada. Eu falo talvez porque provavelmente foi sim. É mais um ponto que deve ser explicado em detalhes na segunda temporada, mas que nessa primeira conseguimos entender que é bem provável que esses trabalhadores também sejam pessoas endividadas. Pessoas com a vida totalmente ferrada que conseguiram encontrar uma nova oportunidade, só que ali eles ganham salários, nunca tem a oportunidade de chegar na premiação muito louca, mas também não tem risco de morrer tão fácil. É como se ao entrar no jogo você tem duas possibilidades, ou você vai ser um jogador, que é o comum, entre 400 e tantas pessoas vai sobreviver só um, mas vai ficar muito rico, ou você pode ser um trabalhador, que você nunca vai ficar muito rico, nunca vai chegar no negócio, vai ficar sempre ganhando o mesmo dinheirinho ali sempre, mas também você não vai ter esse risco muito louco de morrer. Sim, mas outra pergunta que gera: João Vitor, mas como então que a pessoa escolhe se ela quer ser o trabalhador e sai do jogo normal? É aí que tá a questão. Tem muitas possibilidades e teorias sendo faladas na internet que eu concordo de que tudo isso envolva os envelopezinhos, os papeizinhos lá do início, quando o recrutador tá lá no metrô desafiando as pessoas a virar negócio, jogar o papel no chão, que trem doido. Ali temos um papelzinho vermelho e um papelzinho azul. E a teoria diz que quem escolhe a azul entra como jogador, mas quem escolhe a vermelha é aí que tá. É a mesma cor da roupa do soldado, ou trabalhadores, podemos dizer. Então teria uma oportunidade de tentar entrar como trabalhador. Nesse ponto mais aprofundado, é uma teoria, vai ser explicado mais na segunda temporada, vamos ver. Vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte: por que o Jihan pintou o cabelo de vermelho? Talvez um dos pontos que mais chamam a atenção visualmente nesse final, né? Pois é, a principal resposta disso, na minha opinião, para essa primeira temporada é que se trata de uma nova fase. Esse talvez seja o maior spoiler dessa primeira temporada, de que vai ter sim uma segunda. Porque eles não fariam o personagem pintar de vermelho pra nada, só porque quis, e aí terminar a série na primeira, nunca vai ter a segunda. Creio muito que isso pode ter um toquezinho da produção da série, indicando pra gente que na segunda temporada a gente pode ver um pouco mais do lado vermelho do negócio. Ou seja, o que tá por trás mesmo, como eu falei, dos trabalhadores lá. Mas o porquê o personagem mesmo teria decidido pintar? Essa é a pergunta. A única explicação, por enquanto, seria no máximo que ele quer se lembrar daquilo. Ele quer ter uma marca ali no seu corpo do que ele passou, pra se lembrar sempre que tem pessoas lá se ferrando, pessoas morrendo só para os outros poder se divertir, os ricão, e que alguém precisa fazer alguma coisa. Lembra do que eu falei? Que a motivação dele voltar é porque ele acha que alguém precisa fazer alguma coisa? Creio que pode ter alguma coisa a ver com isso. E assim, vamos para a sexta pergunta agora, que essa se refere sobre o jogo mesmo, a liderança de tudo. Quem agora está comandando tudo, já que o responsável, que era o Yunen, né, o senhorzinho lá, morreu? Sim, tem alguém que continua comandando tudo, tem alguém que herdou a liderança, passou a ser o anfitrião. O principal ponto que faz a gente pensar isso é porque depois que o Yunen morre, na cena final a gente vê que o recrutador tá lá trabalhando ainda para recrutar pessoas para levar pro jogo. Então tem alguém comandando que vai ser mostrado na segunda temporada. Mas o que essa primeira temporada deu de spoiler sobre isso? Na minha opinião, é que muito provavelmente o filho dele vai herdar isso. O Yunen lá no jogo, principalmente no que seria a morte dele, que é o das bolinhas de gude, ele fala muito sobre o filho dele, sobre o filho dele, sobre o filho dele, mas nunca fala que o filho morreu nem nada. Fica só no ar o filho dele. Inclusive tem até algumas teorias aí meio mirabolantes, só que fazem algum sentido, que dizem que o protagonista, o Jihan, pode ser filho do velhinho, que era o que comandava tudo. Então ele poderia ter herdado o negócio. Uma galera em fóruns e youtubers em vários lugares tem chegado nessa teoria por conta de que em vários momentos no jogo ali é dado a entender que o senhorzinho tá protegendo ele. Como quando ele dá a jaqueta pra ele usar, insiste pra que ele use a jaqueta com o número 1,
Jong-un, e também em vários momentos que ele fala sobre o filho e as características são compatíveis com o Ji-han. Mas enfim, não vou aprofundar muito nessa teoria. De qualquer forma, na minha opinião, o filho dele é algum familiar, tem algum herdeiro que a gente vai conhecer nessa segunda temporada. Coloca nos comentários o que você acha, qual que é a sua opinião sobre tudo isso. Se você quer mais vídeos dessa série também, né? Clica no like aí, vai me ajudar muito na divulgação disso aqui e se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. No mais, então, é isso aí. Um abraço. Fui!